Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Segunda-feira todo vapor, vamos dar início aqui à nossa revista eletrônica da Escola Mais para que você possa ficar conectado, antenado sobre os assuntos econômicos e assim você conseguir conciliar a parte fundamentalista sempre com a parte técnica, né, dos nossos serviços, né? Usando robô, operando manualmente, usando copy trade, enfim, né, de todas as maneiras, né? Bom, hoje segunda-feira, 23 de outubro de 2023, não temos nenhuma notícia, né? Então certamente o mercado já está bem parado. Abrimos ontem com gap no ouro, logo hoje pela manhã já voltou o preço ali na região de fechamento da sexta-feira, né? Mas enfim, vou falar um pouquinho sobre as notícias fundamentalistas e depois a gente fala um pouquinho sobre as técnicas, tá? Primeira coisa, Estados Unidos. A gente sempre fala dos Estados Unidos, a gente sempre acompanha a moeda americana porque é muito importante. Os Estados Unidos praticamente ele direciona o mercado financeiro, né, para onde o preço está indo de lá e para cá. Praticamente todos os mercados negociam através do dólar americano. Então a moeda americana ela é muito influente. Por isso que eu falo sempre do governo dos Estados Unidos, para que vocês possam estar sempre antenados e assistam, né, com o governo. A gente está acompanhando sempre o dólar americano, claro, entre outras moedas também, tá? Bom, amanhã, terça-feira, nós temos PMI nos Estados Unidos. É um dado muito importante, uma notícia de 2 ou 3 touros, não me engano, que certamente pode dar uma mexidinha na moeda americana. Na terça, na quarta-feira, é o destaque da semana, né? Como sempre, nós vamos ter discurso do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell, por volta das 17h35, horário de São Paulo, tá? Na quinta-feira, Estados Unidos ainda, nós temos PIB, divulgação do PIB, né, do Produto Interno Bruto dos Estados Unidos. Vamos tentar entender como é que está um pouco mais sobre a economia, tá? Já vou falar agora, conciliando isso com a análise dos Estados Unidos. Na sexta-feira, nós temos dados de inflação e IPCA. Conseguem entender de uma coisa? A gente opera o SHA-USD, né? A nomenclatura na corretora está Gold, mas na verdade é o SHA-USD, né? É o ouro versus dólar americano, né? Quando o índice dos Estados Unidos, o índice dólar, né? Para você ter ideia, a moeda dos Estados Unidos é tão forte que ela tem o seu próprio índice. Então, quando o índice dólar ele está numa valorização, ele está vindo em constante crescimento, né, de acordo com a positividade do governo americano, né, tudo que está acontecendo lá. Quando a moeda americana ela sobe, a valorização dela, naturalmente o ouro tende a cair, né, porque a gente está negociando ali, eu falo em conciliação entre as duas, né? Então, quando o índice dólar sobe, o ouro tem que descer. Naturalmente, a gente está em período de guerra, né, entre o Hamas, né, a faixa de Gaza ali, com Israel. Então isso está afetando um pouquinho o mercado de commodity, né? Então, ou seja, se o petróleo, né, por exemplo, o Qatar ali está tentando se esquivar um pouco, não quer entrar um pouco na briga, e o Qatar hoje se eu não me engano, eu estimo que seja a maior potência do Oriente Médio sobre o petróleo. Então direciona muito o que acontece com o petróleo, o valor do barril, né, o Brent, que é o mais cotado. O que acontece ali no Oriente Médio, principalmente no Qatar, diz muito sobre para onde o petróleo vai, né? Eu digo o valor do barril, né, diante do mercado. O que o barril do petróleo tem a ver com o ouro? É commodity. Então, naturalmente, o enfraquecimento de um ajuda o outro também a enfraquecer, né? Vocês conseguem ver que nos últimos dias o ouro subiu quase 20 mil pontos, 2 semanas. 20 mil pontos, por quê? Temor à guerra. Então as pessoas elas vendem as suas posições, quem está operando, por exemplo, ações, está negociando moedas de outros países, está negociando ativos de outros países, ativos asiáticos, ativos europeus, ativos do Oriente Médio, enfim, a galera sai desses ativos por conta da incerteza, da instabilidade no mercado e migram para o ouro, né? Mais ou menos assim, está vendo um tsunami aí. Aonde é a montanha mais alta aqui, que vai nos proteger? Todo mundo vai subir para lá, certo? O ouro, nesse caso, é o ativo mais estável, então ele serve de refúgio, tá? Assim como nesse momento também, ainda o franco suíço está servindo de refúgio e o JPY também, que é a moeda do Japão, tá? O ienes, tá bom?
Então assim, o ouro ele está numa região que, vamos falar assim, prendeu ali, segurou ali. Estou mandando para vocês a imagem aqui, vocês conseguem ver. Chega um pouquinho para cá. Ó. Vocês conseguem ver, eu estou colocando a imagem para vocês. Nós fechamos a semana passada numa estrela cadente e a gente teve o mercado abrindo ontem, no domingo, num gap. O preço testou, voltou na mesma região do fechamento de sexta. Se descer um pouquinho mais, nós vamos ter 2 estrelas cadentes fechando em 2 semanas. Isso é formidável, tá? Fechamento de estrela cadente, se eu não me engano, no gráfico diário, que é o que eu estou mostrando para vocês aí, tá? Se a gente fechar 2 estrelas cadentes somando a segunda hoje, melhor ainda. E agora falando um pouquinho, já vou aproveitar para falar do AutoCHF. Vocês conseguem ver, eu coloquei para vocês também uma regiãozinha aqui, uma imagem do AutoCHF. Eu estimo que o preço do AutoCHF ele tem que ficar preso, segurando aí nessa região 0,5600. Coloquei para vocês. Se ele segurar nessa região aí é melhor para nós, senão ele pode testar o suporte abaixo. A maioria tenha saído das negociações do AutoCHF, né? Mas tive uma pessoa ou outra indo com down draw. A gente não quer que chegue nessa região. Então, segurando nessa linha roxa que eu coloquei para vocês, tomara que segure aí, né? 0,5600. Coloquei para vocês. A expectativa é que o preço possa continuar subindo um pouquinho, romper essa resistência, mas para isso a gente precisa do enfraquecimento um pouco do franco suíço. A gente precisa da guerra, ter um pouco de estabilidade, vamos falar assim, parar, né? Cessar fogo, vamos falar assim. Que aí a galera começa a sair um pouco do franco suíço também. Com isso, o dólar australiano ele começa a ganhar força, tá bom? E finalizando, euro, tá? Na terça-feira nós temos PMI no euro, é uma notícia muito importante. Eu estou compartilhando com vocês sempre as notícias fundamentais mais importantes, tá? Então, na terça-feira nós temos PMI no euro e na quinta-feira nós temos decisão de taxas de juros também no euro, tá? Deixei para vocês aqui. Certinho? Que a revista eletrônica esteja ajudando vocês no dia a dia, assim tentando falar arroz com feijão, falando devagarzinho, explicando direitinho, para tentar ajudar você a conciliar tanto a parte técnica com a parte fundamental, unir as duas e entender cada vez mais para onde o preço está indo, tá bom? Um forte abraço então, Cop Trade, robô da Escola Mais, sinais de negociação, a gente vai compartilhando com vocês as informações agora nos próximos dias. Suporte 100% à disposição. E a gente vai estar aqui correndo junto com vocês, tá bom? Forte abraço e desejo a todos uma ótima semana. Tchau, tchau.